Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura comentada do livro O Poder do Agora, do autor Eckhart Tolle. Tô transmitindo aqui a tela para vocês irem lendo o livro junto comigo. Lembrando que eu não estou fazendo uma leitura linear, mas eu estou lendo de forma mais aleatória, trazendo junto alguns depoimentos. É um estudo do livro. O livro é incrivelmente amplo, daria para nós ficarmos fazendo esse estudo por 10 anos, de tão profundo que é esse livro. É a história de vida do Eckhart. Se você não viu o primeiro episódio dessa série, volta, aí dá uma pausinha aqui e volta uma casinha no jogo para você acompanhar. Porque juntamente com a leitura do livro, eu vou trazendo algumas experiências que eu tive parecidas com o autor. Se você não me conhece, eu sou Luciana Luz, eu tenho aqui esse canal A Portadora da Luz, sejam bem-vindos. Eu sou terapeuta, apômetra, tenho uma escola de apometria, um curso de apometria que inclusive abre inscrições, uma nova turma agora em janeiro. Nosso grupo faz também atendimentos de apometria, de constelação, de psicoterapia, se você tiver interesse. Eu teria um prazer enorme em te atender, o tratamento é online. Me chama aqui no WhatsApp, eu vou deixar o link para o meu WhatsApp aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. No finalzinho do nosso episódio passado, que foi o primeiro, eu tinha comentado para vocês que eu tive uma experiência parecida com a do Eckhart Tolle, né? Eu estava sentindo uma frustração muito grande, uma dor psíquica, um sofrimento muito grande que me levou a uma crise de choro no meio da rua. Estava dentro do carro estacionando e eu não conseguia sair do carro. Como se fosse uma síndrome do pânico mesmo, um medo de sair do carro. Foi uma coisa surreal. Eu nunca tive isso nesse ponto de ter síndrome do pânico. Já tive depressão, e sofrimento psíquico, contei aqui para vocês, mas como essa experiência que eu tive neste dia, que eu estava numa rua estacionando, foi muito, muito forte. E a minha centelha divina comunicou que aquilo que eu estava sentindo não era meu, que por causa de um pensamento que eu tinha tido, eu tinha magnetizado, puxado uma energia, que nós falamos que é o inconsciente coletivo, que o Eckhart chama de corpo de dor, e isso se apossou de mim. E através de mim eu chorei aquela dor, que está relacionada com o mês de dezembro. É, o mês de dezembro, para muitas pessoas, graças a Deus, que bom por isso, é um mês de muita alegria, de comemorar o Natal, de se encontrar com a família, de viajar, de férias do trabalho. Mas para um outro número muito grande da população, o mês de dezembro, a proximidade com o Natal e com o Ano Novo traz muita dor e sofrimento psíquico, traz ansiedade e depressão. Isso é verdade, gente. Só você pensar, quantas pessoas perderam entes queridos, por exemplo, na época da pandemia. É, pessoas que perto do Natal perdem o emprego, ou simplesmente existe sim uma sensação, um sentimento ruim em algumas pessoas quando a gente vai chegando próximo ao Natal, ao fim do ano. No início do ano, a gente faz muitos planos, né? A gente faz aquelas metas, listas enormes de coisas que a gente quer fazer no ano seguinte. Ter uma vida mais saudável, entrar na academia, emagrecer, eu vou passar por uma transição de carreira, eu vou me mudar, vou fazer uma viagem. Nananã. São milhares e milhares. Isso já está no inconsciente coletivo humano há milhares de anos. De que, às vésperas do ano novo, eu vou renovar os meus votos de vida. E aí vai chegando no final do ano, a gente vai percebendo e sentindo que nós não conseguimos realizar tudo aquilo que a gente planejou. Até porque nossas expectativas são altas e a gente acaba se frustrando. E nós acessamos um sentimento de insuficiência, de medo, de não ser bom o bastante. A gente começa a se comparar com outras pessoas que são mais fazedoras e que têm uma percepção diferente da realidade e a gente fica se comparando com elas. Porque fulana emagreceu, porque ciclano conseguiu mudar de casa e eu não consegui. E a partir dessa insatisfação, nós não conseguimos mudar a nossa realidade. Pelo contrário, a gente sucumbe nessa realidade. E daí vem o sofrimento, que nós chamamos de sofrimento psíquico. Mas também podemos chamar de um sofrimento espiritual, porque o nosso psiquismo é um conjunto de sentimentos, emoções e pensamentos que é o espírito também, ao mesmo tempo, é a nossa alma, na verdade é mais alma do que o espírito, mas enfim. Hã, dito isso, né,
esse sofrimento que eu acessei vinha daí, desse inconsciente coletivo. Porque também eu estava identificada também com esse pensamento, entende? Você não é tomado por uma força do inconsciente coletivo, uma força arquetípica, sem que você tenha tido como se fosse um convite, uma sintonia para aquela energia, entende? Ela não vem do nada, do Neida, não existe isso, tá? Eh, Vamos seguir aqui, que com o passar do tempo, conforme a gente for fazendo a nossa leitura, espera só um pouquinho, vou transmitir aqui para vocês. Conforme a gente for fazendo a nossa leitura, nós vamos conversando um pouco mais. E eu espero que através dessas leituras eu consiga ajudar você a aliviar um pouco se você estiver passando por momentos de sofrimento e ansiedade. O Eckhart fala aqui que esse livro ele é leve de ler, porque ele tem um formato de perguntas e respostas que se originou de workshops que ele dá pelos Estados Unidos e pela Europa. Eh, as questões foram formuladas para esclarecer determinados conceitos. Aí ele fala assim, ó, primeiro vamos tratar da natureza da inconsciência humana, do sofrimento e da ilusão criada pela nossa mente. Vou lhe ensinar a reconhecer o que é falso em você e mostrar como a identificação com esse falso eu interior só pode trazer medo e infelicidade. O próximo passo é se libertar da escravidão da sua mente, entrar no estado iluminado de consciência e manter esse estado na sua vida cotidiana. Essa profunda transformação da consciência humana não é uma possibilidade distante do futuro. Ela está disponível agora, não importa quem você seja ou onde você esteja. Cada palavra deste livro foi planejada para conduzir você a uma nova consciência à medida que avançar na leitura. Meu objetivo é levar você comigo a um estado de intensa consciência da presença do agora, de modo a lhe proporcionar um vislumbre da iluminação. Talvez até que você seja capaz de vivenciar o que eu estou falando, algumas passagens pareçam repetitivas, mas assim que conseguir perceberá a grande carga de poder espiritual contido neste livro. Então, ele fala aqui sobre o significado de certas palavras, como a palavra ser ou presença. Pode não estar claro à primeira vista, mas continue lendo, porque essas questões serão respondidas mais adiante. Então, ele fala para a gente não se apegar aqui, ó, às palavras, não se identificar tanto com as palavras, com as terminologias, tá bom? A palavra mente, felicidade, consciência, elas têm um significado diferente para no livro dele, no sentido do que ele está trazendo para nós. Olha que interessante que ele fala aqui. Não leia apenas com a mente. Tome cuidado com o senso de identificação dentro de você. Não há nenhuma verdade espiritual que eu possa lhe contar que já não esteja no seu interior. Olha que interessante. Só o que eu posso fazer é chamar sua atenção para algumas coisas que talvez estejam esquecidas. A sabedoria da vida, antiga, mas ainda assim sempre nova, é então ativada dentro de cada célula do seu corpo. Ou seja, pessoal, nós estamos numa jornada de relembrar. Nada novo pode ser dito para nós. Tudo é só nós reconhecermos. Este livro pode ser visto como uma reafirmação em nossos tempos de um ensinamento espiritual atemporal, a essência de todas as religiões. Essa essência não vem de fontes exteriores, mas sim da verdadeira fonte interior. Por isso, não contém teoria nem especulação. Como estou me baseando nessa experiência interior, vez por outra sou muito incisivo, porque quero atravessar as densas camadas de resistência mental e alcançar aquele lugar no seu eu interior que já conhece, que você já conhece como eu conheço, e onde se pode reconhecer a verdade ao escutá-la. Surge então um sentimento de exaltação e de intensa vivacidade quando algo dentro de você diz: É, eu sei que isso é verdade. Legal, né, pessoal? Nós vamos continuar essa leitura, tá? Antes disso, eu queria trazer aqui para vocês, hã, esse conceito, né, de eu interior, eh, que o Eckhart traz aqui para nós. Ele fala de 2, como se fosse um eu interior, que é o referente ao ego, é o falso eu interior que ele fala, e o eu interior verdadeiro.
aquela voz verdadeira dentro de nós, que a gente identifica que é a nossa centelha divina. A melhor maneira de nós reconhecermos, conhecermos essa voz desse eu interior, como reconhecer quando o que a minha mente está falando é do ego ou é do eu, o eu superior da centelha divina. É nós irmos treinando os nossos ouvidos, nosso coração para essa conexão. Como que a gente pode fazer isso? Eh, Observando a mente. Você precisa separar, né, separar a voz da mente que mente, da voz do seu eu superior. Eh, com o tempo e com a prática da meditação você vai conseguir identificar isso. Eh, não é somente lendo a experiência dos outros. Eu vou continuar aqui lendo no meu livro, porque eu achei que eu tivesse baixado a leitura completa lá no aplicativo, mas ele baixou somente a introdução. Mas eu vou ler aqui para vocês, a gente tem mais 10 minutinhos, eu quero terminar com 20, para que as nossas aulas aqui, nossos estudos, eu não estou dando aula, estou estudando junto com vocês, porque tudo isso que o Eckhart está ensinando eu estou aprendendo, tá bom? Você não é a sua mente, é o capítulo 1 do livro. O maior obstáculo para a iluminação. Iluminação, o que é isso? Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar debaixo de uma marquise, até que um dia uma conversa com um estranho mudou sua vida. Tem um trocadinho aí para mim, moço? Murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. Não, não tenho, disse o estranho. O que tem nesse baú debaixo de você? Nada. Isso aqui é uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo sento em cima dela. Nunca olhou o que tem dentro? Não. Pra quê? Não tem nada aqui não. Dá uma olhada dentro, insistiu o estranho antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. Eu sou o estranho, sem nada para dar, que está lhe dizendo para olhar para dentro. Abre seu baú aí. Não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens e riquezas materiais. Buscam, do lado de fora, migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida no mundo. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada ao ego, mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. Aqui novamente ele falando do ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você e ao mesmo tempo é muito maior que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem a uma ilusão de separação, tanto de você mesmo quanto do mundo ao redor. Eu vou reler essa frase, pessoal, presta atenção aqui. A incapacidade de sentir essa conexão com o nosso ser interior dá origem a uma ilusão de separação, tanto de você mesmo, nós nos separamos de nós mesmos, quanto do mundo ao nosso redor. Quando você se percebe consciente ou inconscientemente como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. Adoro a definição simples que Buda deu para iluminação. É o fim do sofrimento. Não há nada de sobre-humano nisso, não é mesmo? Claro que não é uma definição completa, mas o que resta quando não há mais sofrimento? Buda silencia a respeito. Buda sempre silenciava quando uma resposta não tem uma aplicação prática, né? Quando a pessoa precisa sentir e praticar aquilo, né?
Esse silêncio de Buda implica que teremos de encontrar a resposta por nós mesmos. Como ele emprega uma definição negativa, a mente não consegue entendê-la como uma crença ou como uma conquista sobre-humana, um objetivo difícil de alcançar. Apesar disso, a maioria dos budistas ainda acredita que a iluminação é algo apenas para Buda e não para eles próprios, pelo menos não nesta vida. É tido como algo inalcançável, né? Eu gosto de comparar, assim, a forma de eu compreender a iluminação logo que eu comecei nesse caminho, foi uma comparação que eu li sobre o ser, a iluminação e o Cristos em nós. Porque como eu venho de família evangélica, que na Bíblia, né, de forma foi interpretado de forma errônea, né, que nós precisamos passar por Jesus para chegar a Deus, mas na verdade Jesus está dizendo que é por dentro de nós mesmos que nós chegamos a Deus. Ele estava querendo dizer que o divino está dentro de nós, mas infelizmente a igreja não quer que você saiba que o divino está em você. Eles querem que você vá para a igreja para sustentá-los, para você encontrar o divino. Só que você só encontra quando você sai da igreja. Eu só encontrei quando eu saí da igreja. E eu uma vez ouvi uma comparação que Cristo não é uma pessoa. Jesus foi uma pessoa. Cristos é uma consciência crística que traz essa iluminação, que é esse momento de vislumbre da gente enxergar a verdade. E aí eu entendi o que que é iluminação. Quando você enxerga a verdade de quem você é e você se vê um com a fonte, isso é iluminação. É um vislumbre, gente. São alguns segundos, talvez alguns minutos, mas logo passa, porque o ego, essa camada da mente é muito forte, né? Onde nós vivemos. Ele diz aqui: é, você usou a palavra ser. Lembra que o livro é perguntas e respostas, isso é muito legal porque é interativo, é fácil de ler. Você usou a palavra ser, perguntou um espectador. Pode explicar o que isso quer dizer? Ser é a eterna e sempre presente vida única que existe para além das inúmeras formas de vida sujeita ao nascimento e à morte. Vamos de novo, bora lá de novo. Ser é a eterna e sempre presente vida única que existe para além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Então, esse eu superior, esse eu divino, essa centelha divina, sempre existiu e sempre existirá. É um ser atemporal, eterno, o nosso eu divino, esse ser que ele fala, que é o Deus em mim, o Cristo em mim, a fonte. Esse ser, ele foi emanado pela fonte, ele é uma parte, ele é um fractal da fonte, ele é uma porcentagem de luz que foi emanada desse grande sol, né? Ah, para além, que existe para além das inúmeras formas de vida sujeita ao nascimento e morte. Quem nasce e quem morre, quem nasce e morre, é a personalidade, o ego, porque o ser é eterno. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, como a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora sob a forma de um eu interior mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure aprendê-lo com a mente. Não tente entendê-lo, só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Não é errado a gente tentar entender quem é Deus dentro de nós, quem é o Cristo dentro de nós, quem é essa fonte que emana todas as coisas. Não é errado a gente querer entender com a nossa mente consciente, com a mente do ego, tá? Não é errado. Mas ele está querendo dizer que é um conhecimento, como o Buda silenciou, né? É um acontecimento que vai para além do que as palavras podem explicar. É uma conexão interior, íntegra, que você precisa experienciar, que eu preciso experienciar, entende? Hã, aí ele continua: "Se estiver alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente.
recuperar a consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama iluminação. É lindo, né, gente? Essa explicação dele sobre o que é iluminação e sobre o que é esse ser interior que nós temos dentro de cada um de nós. Depois que eu tive aquela crise que eu contei para vocês no carro, todo aquele choro, que aquela energia foi se dissipando, aquela pressão, aquela opressão, né, foi se dissipando, eu comecei a praticar a presença e cheguei em casa, já fui correndo encontrar o livro dentro da caixa, porque eu estava em reforma, o livro estava desaparecido, e fui começar a ler e ficar mais presente com os meus sentimentos, pensamentos e emoções, para que essas massas energéticas que ele chama de corpo de dor não me peguem novamente. E aí, relendo o livro, eu senti um desejo muito grande de compartilhar essa leitura com vocês. Então, é um prazer muito grande estar aqui, podendo estudar isso com vocês. E sim, após a gente tomar consciência, é possível ter paz, sentir paz, depois de observar o porquê que nós estamos em sofrimento e a gente aprender a dissipar esse sofrimento, essa infelicidade. Ao longo do livro, ele vai ensinar como a gente se desidentifica com essa dor e com esse sofrimento do ego, tá bom, pessoal? Até já. Um beijo para vocês. Clica aqui no link abaixo para falar comigo no WhatsApp ou deixa uma mensagem aqui, curta, comenta, compartilha e me siga nesse canal. Um beijo.